Deus. Nós vamos meditar um pouquinho no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. E o que nós vamos falar está em Mateus 28, Marcos 14 e Lucas 24. Mateus, capítulo de número 28. E enquanto eu estiver falando a palavra de Deus, você pode adorar a Deus, pode orar por nós, porque a Bíblia diz que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado, né? Então nós queremos é do céu. Mateus 28 fala a ressurreição. E não é de se estranhar que nós encontramos este assunto, a ressurreição. Nós já encontramos Jesus sofrendo, já encontramos Jesus sofrendo muito, e indo à cruz e morrendo, e agora nós já vamos para o desfecho da história, né? A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Diga assim: ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, diga assim, aos seus discípulos. Aleluia. Essa dinâmica é para a gente memorizar melhor e para eu me situar direitinho, tá bom? Amém? E assim vocês me ajudam. Anunciar quem? Que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo eles apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o beijaram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer, diga assim, aos meus irmãos, que vão a Galileia e lá me verão. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela leitura desta palavra, a tua palavra. Senhor, fala conosco, ó Deus, como o Senhor sempre tem falado por ela. Deus querido, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. O texto, se eu não falasse mais nadinha, já ele por si
já nos traz mensagem gloriosa, mensagem poderosa. Nós louvamos a Deus por esta mensagem da palavra de Deus. E a Bíblia aqui, ela nos traz esta mensagem de uma forma tão maravilhosa, que quando nós lemos os outros evangelistas falando, cada um acrescenta algo e traz assim um assunto maravilhoso para nós, de modo que nós podemos sair ao término desta leitura, ou das leituras dos textos, nós podemos sair e levar um conhecimento maravilhoso, graças a Deus, porque quando nós lemos, por exemplo, Mateus ele traz um relato, Marcos também traz o mesmo relato, Lucas também, João também traz o mesmo. No entanto, nós podemos dizer que Deus, na sua infinita graça, Ele estende a sua mão poderosa e vai abençoando os seus filhos. E nós sabemos que, por exemplo, os estudiosos da Bíblia, quando eles querem uma leitura mais acadêmica, né, mais assim, mais alinhada, ele vai lá para Lucas, porque ele entende, eu vou ler o que o médico amado escreveu. O médico amado, claro, ele tem uma cultura mais elevada, ele vai escrever com mais precisão, com mais sabedoria, com mais graça. No entanto, Bíblia não é assim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que parece que é assim, mas não é, porque neste texto, quando, por exemplo, nós lemos Mateus ele começa a trazer o assunto, e ele diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, aí ele diz: primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Olha o que diz a Bíblia: e eis que houvera um grande terremoto. Mateus ele já parece que faz um resumo, dizendo, elas foram ao sepulcro, e lá o anjo chega, tem um terremoto, e eu acho interessante que tem terremoto por aí que faz estrago, né? Mas tem terremoto que só serve para mexer pouquinha coisa, né? Ou quase nada, ou só tirar uma pedra, sei lá. De repente acontece um movimento na vida de um crente, e ele começa a pensar que é para destruir a vida dele, mas não, é só para tirar a pedra, é só para mexer a pedra, é porque o anjo está lá, o anjo chegou com o recado, com a palavra, com a mensagem. Deus está ali, e ele trouxe a mensagem, pronto, vai ter um movimento, vai, mas a vitória do povo de Deus, porque Ele está ali, louvado seja Deus. Mas voltando aqui ao texto, então Maria Madalena e outras Marias saíram ao sepulcro. Vamos tentar compreender um pouquinho esta história contada por estes homens. Quando Marcos escreve, vamos lá para o Evangelho conforme escreveu Marcos, só para nós nos situarmos melhor. Sempre o último capítulo, Marcos 16. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Observe uma coisa, Marcos também diz que elas foram ao
sepulcro. Só que ele acrescenta aqui algo interessante. Ele diz o que nenhum dos outros disseram: elas compraram, elas gastaram, elas tiveram um gasto, elas compraram perfume. Não foi perfume que alguém deu, não foi algo que alguém chegou e entregou para elas, diz assim: ó, isto aqui é uma oferta, leva lá para Jesus. Não, aquilo ela gastou dinheiro. E é bem aí que nós precisamos aprender, porque quando nós fazemos um sacrifício, o Senhor nosso Deus está olhando, Ele está percebendo, e a recompensa ela vem de lá. Louvado seja Deus. E Ele vai mais longe. A Bíblia diz, por exemplo, Mateus, Lucas e João, eles não trazem o detalhe que Marcos traz quando diz que elas saíram ao sepulcro. E a Bíblia diz no versículo 3, olha o que diz no versículo 3, bem interessante. Eu quero continuar aqui na Bíblia só para nós nos situarmos neste assunto que é muito interessante. Eu amo ler este texto. Versículo 3 diz assim, ó: e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Observe que aquelas mulheres, quando elas saíram ao sepulcro, elas foram ao sepulcro, elas gastaram dinheiro, sabe, semelhante ao finado que tem por aí, que as pessoas vão lá acender vela, colocar aquela coroa, e aí pintar, mas já sai de casa sabendo que não vai ver o corpo, sai de casa sabendo que o corpo está lá a 7 palmos, e ele não verá o corpo. Porém, estas mulheres, a Bíblia diz que elas estavam tão animadas para irem ao sepulcro, mas o texto bíblico diz que elas saíram para ungir a Jesus. Então no coração dela, na mente delas, estava um pensamento: nós chegaremos a Jesus, ao corpo de Jesus. Louvado seja Deus. Isto é lindo, porque o crente, quando ele sai para fazer algo para Deus, ele só vê o milagre, ele só entende que vai dar certo. Então elas saíram acreditando que iria dar certo. Louvado seja Deus. Não obstante a grande pedra, Jesus, ele é poderoso para agir na vida do homem e fazer acontecer um milagre. Amém? Então estas mulheres saíram, mas o texto de Marcos diz que no caminho elas se deram conta da pedra. Olha aqui uma coisa interessante: não é para nós ficarmos pensando na pedra, nos problemas, nas situações difíceis. Vá onde você tem que ir, faça aquilo que você tem que fazer. Ah, mas eu não tenho força. Não te preocupa, se Deus quiser, Ele manda um anjo. Se a pedra for pesada, para Deus não é. Ele estende a mão e arranca a pedra. Louvado seja Deus. Mas voltando ao texto novamente, vamos mais um pouquinho ao texto. As mulheres saíram ao encontro de Jesus. Claro que elas queriam ver o corpo. Claro que elas não lembravam que ele iria ressuscitar. O texto é bem claro. Elas não lembravam que Jesus ia ressuscitar. Aquela mensagem, aquela pregação que Jesus ao 3º dia ressuscitaria, estava, parece que apagada da mente daquelas mulheres. Mas um desejo, ela estava no coração delas. Sabe, aquele desejo de acordar de madrugada, de acordar ainda escuro e sair ao encontro do mestre. Aquilo que muita gente não consegue, aquilo que muita gente não quer mais fazer. Ei, aquelas mulheres, elas acordaram de madrugada, e aquilo que elas gastaram, ei, elas levaram a Jesus. O que você tem para Jesus? O que é que você tem para Jesus? Reflita um pouquinho nesta noite. O que é que você tem para Jesus? Lembra daquele caso, daquela mulher? Era esta mesma. Ela parece que já possuía uma habilidade para lidar com perfumes, que ela em outro momento gastou perfume de novo. Era uma mulher que sabia o que valia perfume, e nós precisamos entender que nós precisamos levar esse perfume às pessoas que nos rodeiam. Você tem um perfume de Cristo,
Você tem um perfume de Cristo. Você precisa fazer o seu ambiente ficar cheiroso com a sua presença, porque Deus está na tua vida, porque Deus está na tua vida. Onde você chegar, o ambiente precisa ficar cheiroso, precisa ficar bom, agradável, porque a presença de Deus muda qualquer lugar, porque onde há luz, as trevas não podem ficar. Amém? Aí a Bíblia vai dizer para nós assim, que elas saíram, e eu imagino aquelas mulheres no meio da rua, meio escuro, e hoje muitas pessoas poderiam dizer, não dá para descer ali é boca de fumo, né? Ali não dá para descer, ali é muito pesado, tá escuro. Naquele tempo ainda não tinha assim, eu acho, o bonde dos 40 e tal, e assim por diante. Mas Jesus, ele ama todo mundo. Jesus ama todo mundo, todas as pessoas, que sejam boas ou más. Há um dia que Deus estabeleceu para ele dizer assim, olha, basta. Mas por enquanto Deus está gastando com estas pessoas. E sabe o que é que Deus está gastando com elas? As nossas vidas, a minha e a sua vida. Te prepara, porque você é aquele que precisa acordar de madrugada e sair ao encontro delas. Louvado seja Deus. Mas aqui elas saíram ao encontro do corpo de Jesus. Elas estavam indo ao sepulcro, mas no coração elas criam que iriam entrar lá no sepulcro e olhar o corpo de Jesus. Louvado seja Deus. Isto era a fé que estava no coração daquelas mulheres. Mas eu quero voltar novamente para Mateus 28, porque Mateus, ele traz este assunto de uma forma bem gloriosa. Por exemplo, o versículo 7, quando nós lemos, eu vou correr um pouquinho aqui no texto. Vamos deixar os guardas que ficaram como mortos de lado. Vamos esquecer um pouquinho os guardas. Vamos nos voltar aqui para o assunto destas mulheres com o Cristo que ressuscitou. Aí o versículo 7 diz assim, olha... E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Irmãos, quando aquelas mulheres chegaram ali, eu acho interessante, porque elas chegaram na porta, aí a pedra já não estava mais lá. Elas saíram de casa, não lembravam da pedra. Pela rua, elas começaram a pensar, será quem vai tirar a pedra? Será quem vai mexer aquela pedra para nós? Mulher não tem muita força, nós não vamos conseguir. Mas para surpresa delas, aquilo ali era uma oração. Lá no céu já estava sendo ouvido, lá no céu já estava chegando. A Bíblia diz que nem bem as palavras chegam aos nossos lábios, Deus já sabe, Deus já conhece, louvado seja Deus. E aquilo já estava subindo, Deus já estava providenciando, o anjo já estava preparado. Agora Deus vai e diz, vai lá anjo e mexe naquela pedra. Mas Deus antes faz um terremoto naquele lugar. E aqui, presta atenção, irmãos, que anjo não é a mesma coisa de Jesus, entenderam? Anjo não é a mesma coisa que o Cristo que ressuscitou, amém? Anjo aqui é uma coisa e Jesus é aquele que ressuscitou dentre os mortos, e ele é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não foram os anjos, foi Jesus, amém? Então ele diz, olha o que diz o anjo, olha a mensagem do anjo. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos. Este é o tratamento do anjo. Mas quando você vai lá para o versículo de número 10, por exemplo, quando diz assim, ó, então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos. Que diferença, né? Faz toda a diferença quando você tem assim uma comunhão com Jesus, que você ouve Jesus dizer, meu filho, eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo, eu entrarei contigo, eu te tirarei dessa. Ei, faz toda a diferença a comunhão de um homem com Deus,
tenha comunhão com Deus e você vai ouvir a voz de Deus dizendo para você, por aí não, para cá sim, para ali não. Ei, Ele te guia, porque Ele é o Senhor da tua vida. Louvado seja Deus. E de imediatamente dizer aos seus discípulos. Mas Jesus, quando nós lemos São Mateus, nós não conseguimos esclarecer o assunto. Por que Jesus precisou mais na frente aparecer? A Bíblia diz, os outros dizem que elas saíram correndo com medo. Então foi preciso Jesus ir atalhar as mulheres lá na frente e dizer, ei, diga para os meus irmãos. Aleluia, porque aquele medo que estava no coração dela, na mente, aquilo ali podia até fazer elas esquecerem de tudo que era mensagem, mas a palavra de Jesus no coração dela, ninguém poderia tirar, ninguém poderia arrancar aquilo que Deus colocou no coração do homem. Louvado seja Deus. Aquelas mulheres foram apanhadas por uma voz meiga, uma voz de um ser todo poderoso. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quem precisava de que a pedra fosse removida não era Jesus não, quem precisava eram as mulheres, porque elas já queriam entrar. Jesus não precisava de pedra fora do lugar para ele sair, porque depois daquele momento os discípulos estavam com medo, estavam reunidos em casa. Ele olhou para todo lado, tudo fechado. Jesus passa por entre as paredes e chega diante deles e diz, paz seja convosco. Louvado seja Deus. Jesus não precisa de porta para ele entrar. Ei, a Bíblia diz que ele colhe onde ele não plantou. Eu gostaria ainda, só mais um pouquinho da leitura da Bíblia. Eu gostaria ainda que você fosse lá para Lucas 24, para nós concluirmos um raciocínio, um pensamento, o que está acontecendo aqui. Lucas 24. Lucas 24. Voltando à história. As mulheres se reuniram, né, de alguma forma. Os homens estavam se escondendo com medo, que agora era a hora de se esconder, o mestre morreu. Quem tinha coragem nesse momento era a mulher. Aí as mulheres mais corajosas nesse momento, né? Claro que quando nós falamos lá no encontro, que quando aparece um ladrão, alguém batendo pelo telhado, a mulher chama logo o homem, né? Mas neste momento, os homens estavam com medo e as mulheres se reuniram. Nós vamos ver o corpo de Jesus. E elas se reuniram e saíram, se deram conta de que tinha uma pedra, mas elas não voltaram. Se elas tivessem voltado, não teriam alcançado a bênção. Se elas tivessem voltado, a pedra, Deus não precisava tirar a pedra. Lembro de certo momento que eu estava em Santana do Maranhão e eu capotei no L200 e eu estava sem transporte. Tinha uma congregação lá, era alguns quilômetros, e uma irmã dirigente de oração me ligou. Alguém me disse, olha, lá nessa congregação é costume deles, quando dá tempo de chuva, eles não fazem culto, nem precisa chover. Aí eu disse, nessa congregação é assim, é? Aí eu disse, pois tá bom, então vamos caminhar. De modo que a irmã me ligou, pastor, vai ter culto? Eu disse, vai, por que não? Mas vai chover, eu disse, então vai logo abrindo a igreja que eu estou chegando. Aí, pronto. Só que eu estava com um problema, eu não tinha transporte, mas eu disse para Deus, eu vou, mesmo andando e correndo, eu chegarei a esse culto. Irmãos, quando eu cheguei em casa, tomei um banho, me arrumei, e aí eu vou saindo e começa
começa a respingar. E aí daqui a pouco eu ouço uma zoada de uma moto. Eu disse, lá e vem minha carona, aleluia. Aí o rapaz parou ao meu lado e disse assim, o senhor está indo para onde, pastor? Eu disse, estou indo lá, tal lugar, eu vou omitir o nome aqui. E ele disse para mim, senhor não quer ir na moto? Eu disse, eu vou, o senhor sabe andar de moto? Eu sei. Aí ele disse, eu vou para a reunião na Câmara, só vou sair 10 horas. Eu disse, é maravilha, eu vou sair 8h30. Dá para eu deixar a moto lá numa boa. E eu fui, quando eu cheguei lá na igreja, eu pude pregar e entender o que a Bíblia diz. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você deseja, você vai até o fim. Você não volta no meio do caminho porque alguém falou algo, alguém tentou te desanimar. Ei, só a palavra de Deus é capaz de fazer você voltar. E Deus não é daquele que nos faz retroceder. Ele é daquele que nos faz caminhar até o fim. Louvado seja Deus. Então não pare, pode caminhar, porque Ele vai tirar a pedra. Aleluia. E lá vai as mulheres. No meio do caminho, a mente tenta atrapalhar. Lembra de coisa ruim, a pedra. Quando você lembrar de coisa ruim, pode acreditar, não dê ouvido não. Pode, a Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. Então comece a praticar isso. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Amém? Então, Lucas 24:8, estou terminando, só mais 40 minutos. E lembraram-se das suas palavras. Neste momento, e lembraram-se das suas palavras. Quer dizer, elas não estavam lembrando. Neste momento, eu não vou ler o texto todo para nós nos caminharmos mais rápido. Então, neste momento a Bíblia diz, e lembraram-se das suas palavras. Que palavra? É que ele iria morrer e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz, e eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam as que diziam estas coisas aos apóstolos. Elas foram contar a notícia, a boa nova de alegria. Porém a Bíblia diz no versículo 11, e as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Aquelas mulheres levaram a maior mensagem que nós podemos levar, porque sem a ressurreição de Jesus, nós estaríamos, diz Paulo, perdidos, não existiria o cristianismo. Como é que nós pregaríamos a Jesus Cristo que ainda está morto? É por isso que a Bíblia nos diz que quando elas entraram, que o anjo chega perto delas, a primeira palavra do anjo é, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Mas olha aqui mais uma coisa, tem alguém que crê naquilo que você prega, alguém dá ouvido. Muitos podem não dar ouvido, mas a Bíblia diz no versículo 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Teve um que deu ouvido, alguém vai ouvir, alguém vai abrir o coração, alguém vai querer, porque a palavra de Deus, ela tem um alvo, ela alcança o objetivo, e que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus, amém.